Nessa manhã de domingo, que chamamos de manhã de domingo, que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, eu quero ler em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1, que nos diz assim essa palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Se a gente dissesse há tempos atrás, se nós disséssemos para as pessoas: olha, o ano passado, nós falássemos assim: olha, em 2020, a semana chamada Santa, o Domingo de Ramos, essa semana é tão importante para a vida da Igreja de Jesus Cristo, ela vai ser uma semana completamente diferente de tudo aquilo que a gente pensa. Vai ser uma semana e vai ser um tempo de templos fechados, povo em quarentena em toda a parte do mundo, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os lugares. Metade da população mundial confinada em suas casas, nas suas residências. E esse número talvez seja um número maior do que nós imaginamos. E se não é maior, é porque algumas pessoas não têm muita consciência da gravidade daquilo que está acontecendo em nosso mundo. Mas ninguém acreditaria numa coisa dessa. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse dia, nesse domingo. Nesse domingo chamado Domingo de Ramos, dia que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, um dia que foi um dia de festa. E aqui estamos nós, a igreja se refugiou em suas casas, esperando que esse mal ele venha a passar e nós possamos voltar às nossas atividades normais. É isso que nós estamos fazendo. E voltar às atividades normais, não simplesmente voltar às atividades normais, mas voltar certamente diferente daquilo que nós éramos antes de ter começado toda essa pandemia, certamente com valores mudados, certamente dando
maior valor à vida, dando maior valor à relação de amizade entre as pessoas, do respeito que a gente deve ter com os nossos semelhantes. Essa semana eu acordei um dia e acordei pensando assim, né? De fato, nós vivemos um tempo de que o perigo de morte, ele é muito real, é concreto. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo, né, de que o perigo da contaminação, o perigo de sermos atingidos por esse mal, e a gente não sabe, as pessoas não sabem até que ponto, né, uma pessoa é mais ou menos vulnerável a isso. Algumas pessoas são assintomáticas, outras imediatamente entram num estado de enfermidade muito grave. A gente não sabe daí a necessidade que a gente tem de se cuidar muito em relação a isso. Então fica para nós, nesse tempo, muito mais clara a importância da igreja, da comunhão dos santos, o quanto isso é importante, a comunhão dos santos, da igreja como corpo de Cristo que precisa se reunir, dessa comunidade de fé que professa e abre o seu coração para confessar Jesus Cristo como Senhor. Nunca vivemos um tempo em que nós sentimos tanta falta de um abraço, tanta falta de um aperto de mão, de caminhar em direção ao templo, de entoar cânticos ao Senhor junto com outros irmãos e irmãs, naquela celebração alegre que pertence ao povo de Deus, que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nunca isso foi assim esteve tão presente, tão vivo em nós essa necessidade. Então minha oração nesses últimos dias tem sido uma oração de perguntar ao Senhor as lições que nós devemos tirar de tudo isso que nós estamos passando. Quais são as lições disso? Desse tempo de crise, desse tempo de afastamento comunitário, desse tempo de afastamento social. Como ser igreja sem templo, mas sabendo que a igreja somos todos nós, aonde quer que nós estejamos, eu aqui e você aí na sua casa, você aí no seu apartamento, no seu lugar de morada, eu e você que se encontra espalhados por tantos lugares, por tantos bairros e talvez outras cidades. Essa consciência de pertencer a essa comunidade comprada pelo sangue precioso de Jesus, ela é fundamental. Então hoje celebramos essa entrada de Jesus em Jerusalém, essa festa, esse domingo, que foi um domingo tão especial, lá naquele dia que aconteceu, essa festa que vinha da chamada Festa das Tendas, que era uma festa realizada nessa época mesmo. A Festa das Tendas era uma festa do outono. Nós estamos no outono, estamos vivendo esse tempo de outono. Era uma festa depois das colheitas. E ela é uma festa para celebrar e para lembrar da caminhada no deserto, do tempo que eles moraram em tendas, do tempo que eles foram peregrinos, que eles estiveram nos lugares de passagem. E aí o texto diz que quando Jesus chegou em Jerusalém, as pessoas escolhiam ramagens, folhas de palmeiras, agitava os ramos e dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os sacerdotes respondiam, como diz lá no Salmo 118, ele dizia: da casa de Javé, nós vos abençoamos. Então era aquele momento era um momento de alegria, de louvor.
Era um tempo que mantinha a identidade do povo por aquele pensamento e aquela história comum a todos eles, e lhe dava também condições para a resistência aos tempos difíceis da vida. Então Jesus termina uma viagem que se iniciou lá na Galileia e chega até Jerusalém, aonde se daria os acontecimentos mais importantes da sua vida. E ao entrar na cidade, ele revela a sua... Ele realiza 3 gestos, que seriam gestos de revelação da sua identidade messiânica. Primeiro, ele entra montado num jumentinho, que conforme as profecias, era uma característica do rei justo, de um rei pobre e de um rei desarmado. É assim que ele vem. Segundo, ele entra no templo e ele expulsa os vendedores, os cambistas, e com isso ele denuncia a hipocrisia daquele comércio que se realizava ali, comércio de animais, comércio de câmbio, de troca de dinheiro, e ele expressa a sua crítica contra aquilo. E em terceiro lugar, ele amaldiçoa aquela figueira para expressar a sua crítica contra o povo de Israel. E essa crítica contra o povo de Israel porque eles não haviam produzido frutos de justiça. Aquela figueira traz essa representação. Então, quando ele entra em Jerusalém, a pergunta que se faz é essa: quem é esse? É a pergunta que lemos aqui no finalzinho, no versículo 10. Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? E a própria multidão responde: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. É ele que está chegando em Jerusalém. Então, essa palavra usada por Mateus para descrever a reação da cidade, era usada também para descrever os tremores de terra, essa reação da cidade, essa reação da multidão. Ela nos dá a chave para que a gente entenda o que estava acontecendo naquela comunidade para a qual Mateus estava escrevendo esse texto, o seu evangelho. Os fariseus e os chefes da sinagoga se agitaram, todos eles reagiram contra os seguidores de Jesus e se recusaram a aceitá-lo como Messias, como é óbvio. No entanto, a multidão, as pessoas simples do povo, o identificaram como o profeta anunciado por Moisés, em total continuidade com a história e a esperança do povo de Israel. Então, essa cena da entrada de Jesus revela, primeiro, essa sua identidade. Ele é o Messias, mas não aquele Messias como Israel pensava, o Israel oficial. Mas ali está aquele Messias, aquele homem simples, pobre, humilde, montado no jumentinho. E Jesus mesmo toma as providências, segundo o texto, para entrar na cidade dessa maneira. Ele manda que seus discípulos vão lá, busquem essa jumenta com seu jumentinho, com seu filhote. Jesus providenciou tudo para que fosse exatamente assim. O transporte dos pobres era esse naquela época. O transporte dos pobres era esse no Brasil, nos sertões brasileiros. O jumento, tão cantado pela música aí afora, era a ferramenta de trabalho do sertanejo, do homem pobre, em todos os lugares. Então aqui encontramos Mateus
contando isso, se inspirando na tradição profética. E para dar sentido à cena e o sentido do cumprimento da profecia, ele cita Zacarias capítulo 9, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Essa profecia já vinha do Antigo Testamento. E agora ela se cumpre na vida daquele povo e naquela cidade. E os discípulos então são encarregados de preparar toda essa cena, toda essa entrada. Eles vão e fazem exatamente como Jesus Cristo mandou. E por trás dessa menção há um recado para toda a comunidade. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que aceita Jesus Cristo do jeito que ele é e do jeito que ele quer ser. Não somos nós que dizemos como é que deve ser as coisas, como deve ser a igreja, como deve ser o Senhor que nós cremos. Não, Jesus diz: façam dessa maneira, façam dessa forma, ajam dessa forma. Então, se Jesus diz: eu sou o Messias, mas eu sou um Messias pobre, desarmado, não pode fazer dele um Messias poderoso e glorioso. Não é essa a visão. Ele quer ser exatamente assim. E é assim que ele diz: eu vou entrar em Jerusalém dessa maneira. E a multidão reage entusiasmada, estendendo mantos, as suas roupas pobres, folhas de palmeiras, vão estendendo pelo chão e gritando: hosana ao filho de Davi. Eles reconheceram na sua humildade, sem ainda aquela influência dos principais líderes religiosos, sacerdotes, escribas e fariseus, que haveriam de influenciar, de incendiar a cidade durante a semana. Em 5 dias toda essa cena mudou. Mas ali naquele momento, na fé simples do povo, eles reconheceram Jesus como Messias, como descendente de Davi. E eles queriam, os poderosos, um grande rei que fosse forte e poderoso, pudesse enfrentar o Império Romano. Jesus não se coloca nessa condição. Seu jeito de entrar na cidade foi esse, na simplicidade. Ele diz: o meu jeito de ser rei é diferente. E ao entrar na cidade, Jesus entra ali, ela fica abalada, agitada, e vem aí as indagações: mas quem é? É o rei messiânico, não é? Como é que, se ele é rei messiânico, como é que ele é assim tão pobre? Então essa causa do desencontro entre Jesus e parte dessa população tem a ver com essa questão da esperança messiânica. Havia entre os judeus uma grande variedade dessa esperança messiânica, porque alguns viam ele como um rei, outros como um sacerdote, um profeta e um guerreiro poderoso. Era tantas formas de esperar. O Messias vai ser assim, o Messias vai ser dessa maneira, vai ser dessa forma. As pessoas fazem aquilo que creem do seu jeito e da sua maneira. Mas ninguém esperava um Messias servo. Por isso que Isaías 53, o profeta, quando escreve o capítulo 53, nunca Israel identificou aquele homem lá de Isaías 53 como Messias. Quem vai fazer essa leitura é os discípulos na experiência pós-pascal, quando diz: vamos reler os profetas. E relendo os profetas, vamos identificar os traços daquele que é esse Messias, mas nessa visão de um Messias sofredor, de um Messias servo, de um Messias humilde, de um Messias totalmente identificado com o ser humano.
Então Mateus apresenta esse relato carregado de cores fortes. Segundo a narrativa joanina, os líderes judaicos já estavam iniciando os contatos para um plano de tirar a vida dele. Ou seja, ele vai prejudicar tudo aquilo que a gente montou. Haviam resolvido também matar a Lázaro, porque por causa dele muitos estavam crendo em Jesus. E esse foi esse sinal que fez com que muitos fossem esperar Jesus adentrar os portões de Jerusalém. Mateus está atento a tudo isso, a essa marcha em meio à cidade, à aclamação, aos gritos, aos hosanas. Ele está acompanhando tudo isso. Então ele observa esse relato profético para colocar Jesus Cristo dentro da cidade de Jerusalém. E ele vai narrando e contando todos os detalhes do cortejo, o desenrolar dessa história, da maneira como o profeta o anunciou. Isaías 62, por exemplo. E está implícito aqui na narrativa que Deus mesmo se encarregou de que tudo fosse feito de acordo com aquilo que ele havia prometido. Então essa entrada de Jerusalém, ela é estranha aos olhos dos judeus. Não era dessa maneira que eles esperavam. Mas era assim que Deus planejou e foi assim que Deus entrou. Então, entrar em Jerusalém significa o quê? Que Jesus está pronto para cumprir o seu destino. Mostra que Jesus veio para tocar na ferida das pessoas. Os judeus, com seus rituais de purificação, buscavam a santidade sacramental. Lavavam-se da imundícia daquele chamado convívio social, do qual às vezes eles não podiam fugir. Jesus veio para transformar a intolerância em tolerância, para recuperar a festa da convivência entre as pessoas. E hoje Deus está nos ensinando também o quanto é ruim essa falta de convivência com as pessoas. Jesus começou os seus sinais, não é por acaso, lá em João capítulo 2, ele começou os seus sinais pela transformação da água em vinho. A água dos judeus que separava, e Jesus transforma em vinho, vinho que é símbolo de comunhão, vinho que é símbolo de convivência, vinho que é símbolo de conversa livre, de fraternidade entre as pessoas. Então o Evangelho, por meio dessa entrada, ele denuncia a incapacidade da construção de um povo sem que primeiro se reconstrua esses caminhos da convivência. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu quis formar um povo no Antigo Testamento, vocês não souberam conviver como um povo. Agora, por meio de Jesus Cristo, nós vamos refazer esses caminhos da convivência, ensinar que é preciso conviver, que a gente precisa respeitar uns aos outros, precisamos ter uma relação boa e agradável com todas as pessoas, e vocês estão sendo incapazes disso, vocês estão buscando a separação social. Aqueles fariseus, escribas, eram os VIPs da época. Eles não podiam se contaminar com contato com ninguém. Quando a gente fala de igreja, a gente fala de um povo, de uma comunidade estabelecida, de um povo que está sendo construído, edificado, e que não tem pessoas excluídas. Jesus chama a todos e todas. Às vezes nós queremos chamar alguns, mas Jesus quer chamar a todos. Então a entrada em Jerusalém, ela é um prenúncio dessa mensagem do reino de Deus que chega até nós. A ordem é essa: ele veio ao templo, ele se encheu de indignação quando ele disse assim: não era nada disso que era para fazer com o meu templo. E aí ele começa a quebrar aquilo que não era
o certo, quebra as barraquinhas, quebra as bancas dos cambistas, não é? E começa a buscar a relação com aqueles que estavam banidos dessa relação. Ele vai daí para frente, vai fazer tudo o contrário àquilo que aquelas pessoas faziam. Vai conversar com pessoas, vai conversar com uma samaritana, vai conversar com mulheres que não podia, vai conversar com gente de outros povos. Ele quebra muralhas, as muralhas das diferenças étnicas. Ele traz uma mulher pecadora para dentro da convivência. Jesus confronta os religiosos hipócritas do seu tempo. Jesus queria incluir todo mundo no povo de Deus. Então o Evangelho traz essa narrativa em Mateus, em Marcos, em Lucas. Em João, o Evangelho da inclusão. Dizendo que no reino de Deus cabem todas as pessoas, samaritanos, gregos, judeus, gente de qualquer lugar, brasileiros, de todas as pátrias, de todos os lugares do mundo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo que se encontra onde? Se encontra em casa. Separados por uma questão social, separados por uma questão de pandemia, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo. Unidos pelo laço de sangue, o sangue de Jesus que foi morto naquela triste sexta-feira, quando ele foi levado àquela cruz. Então que esse tempo, amados, que nós estamos vivendo hoje, seja um tempo que nos leve a refletir, a reflexão, a repensar a nossa fé, a repensar os nossos valores, a nossa fidelidade a Deus. Ao mesmo tempo que nós possamos pensar que Jesus entrou em Jerusalém e ali no clímax dos acontecimentos fez conhecida de todos a sua solidariedade com o ser humano. Deus se fez homem. Agora, de uma vez por todas, Ele habita conosco no templo ou na sua casa onde você está, porque aí onde você está, você é a igreja de Jesus Cristo, faz parte dessa igreja de Jesus Cristo. Onde houver um cristão, ali está Jesus para cuidar e para amparar, para fortalecer nas horas mais difíceis da nossa vida, como nós estamos vivendo hoje, porque sua promessa é de estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Portanto, que Ele te abençoe, e que Ele abençoe a cada um de nós, e que possamos, nesse dia tão diferente, mas ainda assim, um dia dedicado à adoração a Deus, que nós possamos estar juntos em todos os lugares, em oração, agradecendo a Deus, pela sua vinda, pela sua entrada em Jerusalém, pela sua entrada em nossa vida. Amém.